Boa tarde, gente. Boa tarde para você que acompanha o Portal do Holanda, a nossa equipe trazendo informações aos concurseiros, né? Aqueles que se inscreveram em vários concursos e no concurso da Câmara Municipal aqui de Manaus acabaram sendo aprovados. Pois bem, o concurso aconteceu em novembro de 2024. Agora, desta vez, após denúncias feitas ao Ministério Público e agora tendo então uma resposta, a nossa equipe daqui a pouco vai falar com o presidente da Câmara. Nós estamos no Ministério Público, onde aqui será apresentada então alguns tipos de pontos, né, que foram levados ao Ministério Público mediante as denúncias e assim então esclarecidas durante uma coletiva. Você que está acompanhando a nossa equipe, nós estamos na sede do Ministério Público, onde o Todinho agora vai mostrar para vocês, né, a movimentação, a imprensa em peso, justamente para deixar você, cidadão amazonense, informado dos fatos. Todos vocês, tá? O presidente da Câmara e o nosso promotor, Armando Gugel, vai responder as perguntas. Eu pediria a todos vocês que se concentrassem na pauta, tá? A pauta específica que ele vai anunciar, tá? Porque a gente precisa ser breve com a coletiva, porque depois a gente tem a posse da nova corregedora-geral aqui no Ministério Público. Até convido vocês, se já quiserem, ficar bem-vindos, tá? Então, passo a palavra para o nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis, tá, gente? Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, da imprensa. Estamos aqui hoje para fazer um anúncio que interessa a toda a cidade de Manaus. Eu, na condição de presidente da Câmara Municipal de Manaus, recebi convite do Ministério Público para que estivéssemos aqui. E eu aproveitei e pedi licença e convidei todos os vereadores que quisessem se fazer presente nesta audiência. E estamos aqui no dia de ontem, na presença de 24 vereadores, dos 2 promotores, e após a exposição dos fatos apresentados pelo Ministério Público, de forma coletiva, e após receber as recomendações, a Câmara tomou como decisão coletiva, como disse ainda há pouco, de anular o concurso, o certame do ano passado. E essa é a nossa decisão. Qual é a motivação dessa anulação? A motivação são os fatos apresentados pelo Ministério Público. Quais são? São vários. Aí o promotor... Descrever para a gente? Promotor poderá. Promotor para de forma elucidativa. Presidente, só pode explicar então do novo concurso? Dentre as recomendações, uma delas é justamente para que daqui a 6 meses, no máximo, a Câmara já possa proceder um novo certame. E nesse sentido nós iremos caminhar. Presidente, todo esse assunto começou com um dos apontamentos seria uma fraude, um favorecimento a um parente de um procurador da Câmara. A Câmara, o senhor enquanto presidente, pretende afastar esse procurador? Não, as coisas precisam ser apuradas, precisam ser comprovadas, existem indícios, existem os fatos, mas eu de ofício, não é assim que as coisas podem e devem acontecer. E não será feito dessa forma. E foi aberta alguma sindicância? Foi aberta alguma investigação? Abrimos, na verdade, publicamos uma sindicância essa semana, que será montada ainda. E temos que ver se, com a decisão agora tomada de anulação, se é devido ainda proceder com essa sindicância ou não. E essa sindicância é só para procurador, para médico? Quais são os editais 1, 2, 3? Porque existe a diferença, né, presidente? Pois é, nós vamos proceder em todos os editais. Agora, cabe justamente essa indagação. Se ainda tem pois é, essa daí será procedida. Agora, tem que ver se o objeto não está perdido após a anulação do certame. Presidente, com a anulação desse certame, né, os candidatos que participaram do outro concurso terão prejuízo, terão que pagar novamente ou poderão fazer uma restituição? Olha, nós vamos tomar todo o zelo possível
Você fala de prejuízo, prejuízo já houve antes da anulação do certame. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Em virtude da mudança de data de prova, candidatos que viriam de outras localidades prestar prova na cidade de Manaus ficaram impossibilitados de vir pela mudança. Pessoas que já tinham comprado passagem aérea, reservado hotel. E aí, na hora que saiu a nova data, as pessoas já tinham outro certame agendado e elas ficaram impossibilitadas. Então, assim, cada caso é um caso, nós vamos ter que analisar. A Câmara tem a sua procuradoria, que nós já conversamos sobre isso, o doutor Yuri se colocou à disposição para que nós possamos buscar na Justiça toda e qualquer reparação possível para os candidatos que se inscreveram nesse concurso. Ainda estava na fase de apuração, a Câmara não pensou em recorrer sobre essas questões porque ainda estava em fase de investigação, digamos assim, né? Não chegou a, digamos assim, ter a comprovação, por exemplo, de fraude em relação à questão médica, também ao procurador legislativo. A Câmara chegou a recorrer, a tentar conversar e provar, digamos assim, junto com a banca, né, junto com a organizadora do certame, de como isso ia se suceder para que não pudesse ser cancelado o concurso? Olha, deixa eu te dizer. Vocês procuraram? Nós, na realidade, a grande maioria dos vereadores se deu por convencido com os fatos apresentados no dia de ontem. Então, quem Vamos ouvir o promotor, gente? Vamos ouvir o promotor? Os vereadores tomaram a decisão. Promotor, o senhor pode falar. A sua gestão vai tomar alguma medida para evitar qualquer tipo de escândalo, esse novo concurso vai tomar alguma medida para evitar novas situações? Porque a Câmara está assumindo um posicionamento de houve fraude. Mesmo que tenha sido uma gestão anterior, eu acredito que o presidente hoje assume, né, uma questão que houve fraude. A Câmara Municipal está assumindo hoje isso, né? Embora que tenha sido em outra gestão ou não. Vamos ouvir o promotor, gente. O presidente vai continuar aqui. O presidente vai continuar aqui. Vamos só ouvir o promotor. Chegaram a contestar? Pois é o que eu disse. Na realidade, nós nos convencemos pelos fatos apresentados no dia de ontem aqui para nós vereadores. Foi isso. Promotor, por favor. Licença, uma boa tarde a todos. Meu nome é Armando, eu sou promotor do controle externo da atividade política e segurança pública, porém fui designado por portaria da Procuradoria-Geral de Justiça para atuar neste ato após suspeição do promotor que antes atuava nesse caso. Tomando conhecimento do que já havia nos autos, inclusive também ações judiciais, onde já havia manifestação da organizadora lá do concurso, a Instituto Acesso, a respeito dos diversos temas que já haviam sido colocados e considerando também novas provas produzidas com oitiva de diversos candidatos, eu me convenci no sentido colocado nas duas recomendações, né? Uma inicialmente por uma anulação parcial e em meio tempo, já antes mesmo da primeira reunião com a Câmara Municipal, eu também tive conhecimento de novos fatos que também já maculavam mais ainda o concurso de uma forma geral, não apenas editais isolados, como eu vou fazer uma breve exposição aqui. E por isso eu decidi estender o tamanho da recomendação para anulação do concurso de uma forma integral, tá? Então eu vou fazer aqui uma breve exposição do que já consta, portanto, em um documento oficialmente publicado, que é o convencimento da Promotoria de Justiça com base nas provas dos autos e conforme o meu mistério, meu dever profissional, né? Dito isso, o que nós temos de importante, o que levou à anulação dos concursos? Em primeiro lugar, com relação especificamente ao concurso de procurador legislativo. Nesse concurso, nós tivemos a observação do rompimento de uma regra editalícia muito clara, tá? Então, antes até de eu falar claramente desse rompimento da regra editalícia, não se está aqui dizendo que houve ali uma situação A, B ou X que foi pego alguém com uma prova ou qualquer coisa do tipo. O que se está dizendo é que houve um rompimento de um devido processo do certame previsto em edital e isso, com os diversos outros que eu vou colocar aqui, determina a anulação do concurso. Tá?
Existem situações em que, se você descumpre a lei, você descumpre o procedimento, o resultado ou qualquer indagação mais profunda desimporta. O que nós temos, portanto, com a primeira regra que foi violada? A primeira regra que foi violada é a previsão do edital relativo, em resumo, à correção às cegas, na prova de procurador legislativo subjetiva, na fase de respostas a questões subjetivas. A prova normalmente já chega identificada com o nome da pessoa, tendo um cabeçalho, conhecido também como filipeta, onde há um código de barras. Abaixo vem a folha de resposta, onde o candidato deve realizar essa resposta. No momento da entrega da prova, o candidato deve passar a prova para o fiscal, que deve destacar essa filipeta, colocar a filipeta ou cabeçalho com a identificação do candidato num envelope e a prova no outro, de forma que quem for pegar essa prova não sabe se a prova é minha, sua, dela ou de quem quer que seja, fazendo uma correção sem saber quem é o candidato. Inclusive, o candidato que utilizasse de qualquer expediente voltado a identificar a sua prova, a previsão de imediata eliminação. Quem fizer qualquer artifício voltado a isso é eliminado do certame. E essa informação foi repassada por diversos candidatos. E foi comprovado também pelo fato de quê? Pelo fato de que, quando essas provas foram disponibilizadas para os candidatos poderem realizar os respectivos recursos, essas provas foram digitalizadas exatamente como havia sido dito, ou seja, sem o destaque da identificação do candidato, sem o destaque da filipeta. Isso significa que o examinador da prova, ou examinadores, quem quer que fosse, ia ter acesso à identidade da pessoa que estava corrigindo a prova, contrariando o edital, por procedimento não respeitado pela própria instituição que organizou o concurso, e, portanto, ela mesma violou o edital. E, com isso, a pessoa que está corrigindo vai saber quem é. Não importa quem é que está corrigindo, se adotou um procedimento correto ou não, porque até a gente não tem como saber. Até porque todos estariam eliminados porque todos foram identificados. Então, a instituição se defende, inclusive, falando que a prova foi corrigida por um juiz de direito que afirma que não realizou nenhum expediente errado. Não importa. Essas regras existem para que a gente não tenha que ficar sob essa confiança, não bastaria. E a prova com todo mundo identificado e já ter a declaração da pessoa que corrigisse. Mas não é isso que acontece em concurso nenhum e, portanto, o erro foi grave. O erro foi grave. Além dessa questão, nós observamos também que os gabaritos, quando vieram, não vieram com atribuição de fração de nota. Ou seja, se viesse o gabarito dizendo, olha, na questão 1 é necessário abordar os itens A, B e C. Cada um desses itens aí, o item A, quem abordou recebe 1 ponto, quem abordou o item B vai receber 1,5 ponto e quem falar também do C vai pegar meio. Assim que deve vir o gabarito, explicitando. Senão, quem vai corrigir pode atribuir a nota que quiser, o valor que quiser, pela abordagem de cada tópico. Podendo fazer um arbítrio, inclusive conhecendo. Para ela aqui, ela falou do A, deveria valer 2, mas como eu quero beneficiar ela, eu vou dar uma nota maior para esse item, mesmo que ela tenha esquecido os outros. Por quê? Porque não há, apesar de haver os tópicos que deveriam ser abordados, não há a fração respectiva de nota. Outro expediente que foi também adotado foi o arredondamento de notas, o que ofende claramente o princípio do concurso público, que é justamente dar o cargo àquele que tem o maior desempenho. Então, pessoas que, por exemplo, tiraram uma nota 8,6, tiveram a sua nota arredondada para 9. Quem tirou 9,33 foi igualado com essa pessoa, tendo quase um desempenho de 1 ponto à frente. E isso chegou, inclusive, a beneficiar, como vocês já noticiaram, está na recomendação expressamente, um parente de uma pessoa que é funcionário da Câmara, não poderia estar à frente do concurso, não constou o seu nome como componente da banca examinadora, mas, no final das contas, fez diversas gestões à frente do concurso público. E essa pessoa que antes estava fora do número de vagas, esse candidato parente dessa pessoa, saltou para uma posição onde ela estaria dentro do número de vagas justamente após esse procedimento de arredondamento de notas, que também causou diversas deturpações
de outras notas, chega de cerca de 17 notas. Então, esses procedimentos relativos ao concurso de procurador legislativo chamaram já a atenção, como também ainda aconteceu a aprovação de mais uma pessoa num outro concurso de médico, que não autorizaria essa pessoa que estava também atuante no concurso ter atuado como atuou. Então, são irregularidades que apontam violações a regras expressas da lei. A lei determina, a Lei Nacional de Concurso determina que, quando houver candidatos no certame que tenham até um determinado grau de parentesco com alguém envolvido na banca, na comissão do concurso, essa pessoa não pode fazer parte dessa comissão. E apesar de não fazer formalmente parte dessa comissão, esse servidor da Câmara esteve presente em diversas instâncias, inclusive aqui no Ministério Público, tratando do assunto do concurso público com o promotor anterior, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, não sei qual é o motivo. Mas talvez isso possa ter influenciado. Então, esses fatos já seriam graves. Não bastasse isso, nós não tivemos também a publicação da dispensa da contratação direta no portal nacional, onde é necessária a publicação para que haja a devida publicidade. O Instituto se defende disso, falando que isso é um motivo incipiente, não tem sentido fazer isso. Ora, como é que uma instituição quer fazer um concurso público para uma casa legislativa dizendo que o desrespeito à lei não importa? E ainda fazendo acusações ao Ministério Público de parcialidade, de arbitrariedade, do que quer que seja. Se aí na frente está escrito legum sustentasse o magno sacerdócio, o Ministério Público é o fiscal da lei. Então vamos fazer o seguinte, acaba com as casas legislativas e acaba com o fiscal da lei, com o Ministério Público, para que o próprio Instituto Acesso possa fazer conforme a vontade de lei, porque a lei para ele não importa. Com relação também à indagação feita pelo Instituto em nota, de quem é que vai ficar o prejuízo, de quem é a culpa por esse prejuízo, a quem vale esse prejuízo, com certeza não é o Ministério Público, porque não fui eu que dei causa. Eu estou aqui nesse momento procurando fazer com que a lei seja respeitada. E o meu cargo existe para isso, foi previsto na Constituição. Agora, quem violou a lei foram outras pessoas. Foram outros entes, não fui eu. Eu estou aqui para fazer valer a legalidade. Dito isso, ainda é importante também colocar que há uma preocupação, como não pode deixar de ser diferente, eu também prestei concurso público para estar aqui hoje, com os esforços, com os sonhos das pessoas que realizaram essas provas, não tenha dúvida. Eu já passei também por esse tipo de martírio na minha vida de concurseiro antes de chegar ao cargo que tanto eu almejava e hoje realizo um sonho, de ser promotor de justiça. Mas o importante nós termos em mente que as pessoas também que estudaram para o concurso público têm conhecimento dessas regras. E que o concurso público foi recomendado, a anulação está sendo acatada pela Câmara, após ser ouvido diversos vereadores, inclusive, a respeito, que pediram que eu os atendesse nesse sentido. Inclusive, está sendo questionado por que os candidatos não participaram da reunião. Porque todas as vezes em que eu atendi candidatos desse concurso, em nenhum momento eu falei, olha, eu só vou atender vocês se eu tiver alguém da Câmara para atender. Eu só vou atender vocês se o procurador legislativo que está à frente estiver aqui comigo. Como também seria um absurdo se a gente fosse atender uma vítima de estupro, falasse, não, peraí, eu vou chamar o estuprador para dar uma atendida em você aqui agora. Então, o atendimento público a cada pessoa, por respeito a cada ente, deve ser de forma isolada. Então, eu não deixei de ouvi-los. Eu apenas, em alguns momentos, como, por exemplo, no momento em que eu estava atendendo a Câmara, eu não podia os atender. E depois, quando eu saí e estava resolvendo já outras coisas que estavam agendadas, eu não pude atendê-los. Mas eu os atendi em mais de uma oportunidade. E é importante que se diga que algumas das pessoas que vieram aqui pedir homologação, na verdade, não teriam homologação. Porque homologação, como todos sabem, senhoras e senhores, é você concordar com aquilo, vamos dizer, vamos lá, vamos concordar com isso aqui, homologar, é isso. É uma vontade só, homologos, um pensamento só. Não é isso que querem. Querem homologação para passar para outra etapa, mas estão vários deles com ações na justiça buscando mudar suas posições, inclusive com acusações a outros participantes do certame, dizendo que, inclusive, tem ações
Tem ação, inclusive, de que eu tenho notícia em que houve alegação de que determinado servidor não cumpriu com determinada etapa editalícia e conseguiu tirar essa pessoa do concurso quando, na verdade, ela tinha cumprido com a etapa editalícia. Então, não se está atrás exatamente de homologação. As pessoas estão litigando de uma forma severa em razão desses concursos. Eu tenho ainda mais de 40 notícias de fato, ou seja, reclamações que chegam ao Ministério Público em razão desse concurso. E a maioria dessas reclamações não são dos editais de médico e de procurador legislativo, são dos outros cargos. Exatamente aqueles que inicialmente eu havia indicado pela homologação. Mas diante dessa litigiosidade extrema que nós temos aí, é também uma questão de oportunidade, conveniência, que se evite que um concurso vai ficar se arrastando anos e anos e anos, com diversas modificações de posição, inclusive talvez com impossibilidade de homologação, e que por culpa de quem? Das pessoas que estão lá, que fizeram esse concurso? Não. Minha? Não. Eu estou contra as pessoas que fizeram o concurso? Não. O que o Ministério Público está dizendo é que a ilegalidade, que retiraram frontalmente, de uma forma impossível de ser resgatada, a própria confiança da administração, da sociedade, quem quer que seja nesse concurso público. Se eu estivesse aqui, depois dessas graves situações que eu apenas resumi, estão muito mais desenvolvidas nas recomendações devidamente publicadas, se nós estivéssemos aqui colocando para a Câmara só anular 2 concursos, possivelmente vocês estariam com o microfone na minha boca perguntando por que não anula tudo diante de tantas gravidades, de tantas coisas que aconteceram? Essa talvez fosse a indagação de vocês aqui. Então, dito isso, o problema do Ministério Público não é com a presidência atual, não é com a presidência anterior, nem com ninguém especificamente. A observância e os apontamentos do Ministério Público realizados foram e dizem respeito a fatos concretos que configuram claramente, num primeiro olhar, inclusive, a violação das regras editalícias, das regras legais postas e tudo mais. Então, nesse sentido é que é a manifestação do Ministério Público. Em nenhum momento houve, do que está sendo acusado, inclusive também o Ministério Público, de uma fala sem analisar as questões. Isso não aconteceu, né? E as alegações de que nós cumprimos tudo, fizemos tudo corretamente como edital, não prevalece. É essa a manifestação do Ministério Público. Promotor, você falou que também haveria outras denúncias relativas aos concursos que não eram de procurador e de médico. Poderia, por favor, ser mais específico acerca dos motivos que fizeram o seu aumentar o alcance dessa sua recomendação? Olha, nós temos diversas irregularidades, que algumas vão sendo, inclusive, iguais em alguns desses questionamentos, como, por exemplo, a questão do registro correto da frequência de pessoas que deveriam ter participado por perícia médica na situação de PCDs. Nós temos também diversos questionamentos de questões de prova, às vezes reiteradas em situações que macroscopicamente, ao que parece, realmente as questões teriam problemas. Enfim, nós temos uma gama de situações que são alegadas pelas pessoas, que incluem também prazo para recurso. Muitas vezes a pessoa queria ter acesso à sua prova para fazer recurso, não foi disponibilizada essa prova para recurso, e quando foi disponibilizado, teve o seu recurso indefinido, porque foi feito de forma tempestiva, porque também só foi ter acesso em situações desse tipo. Então, são várias alegações nesse sentido. Tá? Doutor, o senhor olhou alguma específica? Algumas delas a gente consegue ver que realmente os indícios são sérios. Né? Então, diante dessa hiperlitigiosidade, com certeza o concurso é uma coisa que vai ter aqui ou ali algum questionamento. Mas essa litigiosidade que há nesse concurso, e diante desses fatos que nós temos, realmente chama a atenção. Boa parte do trabalho da promotoria hoje, da qual o promotor se declarou suspeito na situação, é esse. E esses procedimentos estão vindo também para mim, inclusive, entendeu? Porque agora quem está atuando sou eu. Então, não há uma situação de normalidade. Isso aí eu posso te falar. Apesar de ser normal, alguma litigiosidade, mas não no grau que vem acontecendo. Fora os que já foram arquivados no momento anterior pelo promotor anterior. Doutor, a empresa que fez o concurso, realizou o concurso, tentou se explicar, falar alguma coisa do que realmente teria? As explicações dela, com que eu já me vi qual era a manifestação dela, foram aquelas que ela deu em alguns momentos aqui em procedimentos, quando outro estava, e também quando ela se manifestou em processos judiciais. E, basicamente, quando ela era perguntada, por exemplo, sobre uma situação dessa da Filipeira, o procedimento aqui é esse. O
final das contas, não foi isso que foi feito. O processo temos problemas para a imprensa, para a coloquei na recomendação, é que não foi observado o procedimento editalício. As provas foram identificadas, provado isso pelo quê? Não só pelo das pessoas que vieram aqui e disseram isso, mas pela própria publicação das provas completas com identificação no portal. Para o promotor, só para a gente entender, justamente só para complementar isso mesmo, agora, após então a anulação, a banca ela responde algum processo? Como é que fica essa situação? Bom, nesse momento aqui, o que está sendo resolvido é por etapa, digamos assim. Nesse momento aqui, a primeira preocupação do Ministério Público era que a lisura do certame, ou seja, da escolha de pessoas que ingressam no serviço público, fosse realmente de acordo com o concurso público. Tá? A partir desse momento, agora vem outras questões que também possuem sua complexidade e que podem ser atacadas tanto pela Câmara Municipal, através da sua Procuradoria, como também o próprio Ministério Público eventualmente vai ter algum interesse em algumas questões. Por exemplo, a questão mesma, né, dos valores pagos em termos de inscrição, né? Com certeza, esse é um problema que a Câmara vai acabar até herdando de alguma forma, se não for cobrado do Instituto Acesso, porque, veja bem, nós estamos colocando aqui situações que, em princípio e em tese, podem configurar exatamente a culpa do Instituto pela realização da anulação do concurso. Porque a banca foi contratada para que o concurso fosse feito, entregue de uma forma correta, escorreita. Então, é possível, em tese, que a Câmara vá em busca desses valores, né? E que também, ao escolher outra banca, ainda que não tenha se ressarcido disso, vai ter que fazer uma lista de quem fez esse concurso e descontar, considerar os valores pagos por essas pessoas, para que essas pessoas não sejam prejudicadas. Que já é um prejuízo também para a Câmara Municipal, se nós considerarmos aí os valores que devem ter sido na casa mais ou menos de uns 4 milhões, acredito eu, algo do tipo. Promotor, o senhor chegou a conversar com o ex-presidente da Câmara Municipal, Caio André, também? Não. Até porque ele foi ouvido. Não. Nesse caso, não. Não, o presidente da Câmara, quando o Ministério Público atua, né, não houve nenhum fato envolvendo o presidente da Câmara, Caio André, tá? E o presidente da Câmara, para o Ministério Público, em razão do princípio da impessoalidade, é a pessoa que está ocupando o cargo, tá? Não houve nenhuma situação que envolvesse pessoalmente o presidente anterior ou o atual para envolver isso. Então, ontem, por exemplo, eu estava reunido com a presidência da Câmara e com o vereador da Câmara Municipal de Manaus. Promotor, só uma coisa. O Jornal da Crítica chegou a falar com o procurador Silvio da Costa, que é quem está aí em relação aos indícios, né, de irregularidade. E ele mencionou que em todos os momentos que ele foi chamado pelo Ministério Público, ele somente a Câmara Municipal de forma jurídica e nunca relacionada ao concurso. Ele também afirmou que eram informações infundadas do Ministério Público, né? Porque ele mencionou que não esteve em nenhum momento à frente, mesmo que se tratasse dos cargos, por exemplo, onde ele tinha impedimento, ele sempre deixou claro, tanto para as comissões quanto para o Ministério Público. Em relação a isso, ele foi ouvido? Como que está a situação? Não. Primeiro, a documentação nos autos de que ele participava aqui de reuniões não era sobre qualquer assunto, era sobre concurso público. E na sua fala mesmo aí, você me disse que no primeiro momento ele disse que sempre veio aqui tratar de outra coisa que não fosse de concurso. Depois ele já tinha dito que era, quando ele estava participando para falar de concurso, ele sempre estaria dizendo para o Ministério Público que naqueles cargos ali que ele estaria tratando, portanto já do concurso, ele não teria interesse. Então é preciso a gente saber se ele está dizendo que veio aqui e participou de reuniões sobre o concurso ou não. Ou se ele veio aqui e participou de reuniões sobre o concurso em que ele afirmou que não tinha interesse. Quando na verdade ele veio e participou de várias reuniões aqui. E também manteve interlocução com o próprio promotor de justiça anterior, via WhatsApp, mandando documento, tudo relacionado ao concurso. Você entendeu? Então ele fez diversas gestões na defesa do concurso. Defesa essa que deveria ter sido realizada pela presidente da comissão do concurso, que era outra procuradora legislativa, a qual, quando acionava o Instituto Acesso, segundo ela mesmo foi dita, ela não era pedida. Mas quando o procurador Silvio ia lá, o Instituto Acesso o atendia. Isso aí é importante também a gente ter em mente, né? Porque essa é uma informação que os vereadores reiteradamente que estão aqui, a não ser que mudem as versões, disseram. Isso daí foi reiterado diversas vezes. Eu queria fazer 2 perguntas rapidinho. Marcos, Radar Amazônico. Primeira pergunta. O senhor recebeu alguma notícia de fato
candidatos sobre as fraudes no concurso, eles falavam sobre a utilização de inteligência artificial nas respostas dos seus recursos. O senhor recebeu alguma notícia, de fato, relacionada a esse tipo de irregularidade? Olha, havia falas, né, que o Ministério Público relata que foram ditas, né, assim, por parte de alguns candidatos, no sentido de que eles achavam, portanto, isso para mim é irrelevante, né, eles achavam que pelas respostas dadas aos recursos, essas respostas teriam sido feitas por inteligência artificial, e até cheguei em algumas oitivas indagá-los a razão de achar isso. Eles as respostas eram iguais? Eram iguais, eram padronizadas. Para que isso aconteça, eu penso que não é necessário que haja uma resposta por inteligência artificial. Você pode fazer um copia e cola ou dar respostas iguais para situações iguais. Agora, ao inclusive argumentar isso, o que houve em algumas situações era a fala de que essas respostas eram padronizadas, inclusive para suscitação de questões diferentes, entendeu? Até porque teria acontecido respostas num tempo muito rápido. Essa seria a afirmação, entendeu? E a segunda pergunta. Eu venho acompanhando desde o início dessas denúncias e eu vi que o senhor fez uma recomendação que era só da homologação dos cargos de... que não fossem de médico e médico procurador. Isso. E aí o senhor mudou ontem para essa situação. Isso. Qual o motivo assim, dessa virada mais clara? virada de chave, tá. Assim? Primeiro, nós apuramos aqui que havia, como eu te falei, uma oportunidade. Então, minha primeira manifestação no sentido de homologação do concurso era porque eu tinha encontrado, primeiramente, manifestações que diziam mais respeito a questões individuais. Tipo, uma pessoa fala, essa questão está errada, aconteceu de não dar prazo no recurso, aconteceu de dizerem que eu não estava na lista de exame médico para perícia, não sei o que, esse tipo de coisa. Então, assim, olha, bom, são questões pontuais que essas pessoas vão poder resolver ou não. Porém, ao observar a quantidade disso e ter notícia de outros processos ajuizados, e mais pessoas que foram também à Câmara, né? E mesmo a Defensoria Pública e tudo mais, observou-se que essas questões pontuais, na verdade, eram questões padrões também que vinham se repetindo, né? Então, nós já temos não os direitos individuais, mas aquilo que nós chamamos de coletivos acidentais, são direitos individuais homogêneos. Portanto, também um problema estrutural. Afora isso, também tive a informação de que a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tinha iniciado de ofício também um procedimento junto ao Tribunal de Contas pertinente à não da contratação direta do Instituto que realizou o concurso, como deve ser feito no Portal Nacional. Então, isso também é uma falha de publicidade, coisa que nós precisamos levar a sério no país, esse negócio do cumprimento. A informação de que teve 2 lacres violados, ela procede? Isso também foi um dos fatos que Um dos fatos listados também, com relação também à prova de procurador legislativo, é que em uma das salas, na sala 5, não me lembro exatamente da localidade, me lembro apenas da sala 5, houve um episódio em que o malote e o invólucro da prova estavam violados. E na oportunidade, a candidata teria conseguido, inclusive, introduzir uma das mãos no saco para poder mostrar no momento de protesto e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, dava para tirar uma prova? Não importa. Você tem condição ali de utilizar diversos meios, inclusive, para ter acesso, nem que seja uma questão, meia questão. Então, esse fato da violação e as possibilidades que ele abre, não se está dizendo, aconteceu, fulano pegou uma questão, não é isso. Essas violações fulminam o concurso de uma falta, de uma desconfiança muito grande. E observem que são sempre em questões relacionadas ao cumprimento do edital, questões básicas que não aconteceram. Obrigado. Ok? O processo, ele afirmou que de anulação do concurso, ele só foi feito após a troca de promotor, que anteriormente tinham sido esclarecidos pontos que foram citados pelo senhor. Eu queria saber o que o senhor tem a falar sobre isso. O que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte, o promotor anterior não tinha se manifestado de forma escrita, de nenhuma forma, em primeiro lugar, concordando com nada, nenhuma das manifestações do processo. E se o promotor anterior se declarou por suspeito, e um dos pilares do Ministério Público é a independência. Então, eu não sou obrigado a atuar conforme o outro promotor. Eu sou outro promotor. Então, eu tenho um convencimento diferente, ou posso... E a independência é prevista na Constituição. E o meu entendimento diferente foi fundamentado.
Agora, o que cabe ao Instituto Acesso, ao invés de ficar escrevendo de uma forma querendo levantar aleivosias com relação ao membro do Ministério Público, é ele tentar vergar essas fundamentações do Ministério Público nas instâncias cabíveis, inclusive dentro do perante o próprio Ministério Público. Eu não tenho problema nenhum com a liberdade de expressão do próprio Instituto, como também estou aberto a quaisquer fundamentos ou petições que eles queiram corretamente dirigir ao Ministério Público. Já tá bom. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, gente, para você que acompanha o Portal do Holanda, nossa equipe trouxe a vocês já o pronunciamento do promotor, onde, de fato, o concurso da Câmara Municipal, ele que foi feito em novembro de 2024, na gestão anterior, foi de fato anulado. Vários posicionamentos foram expostos, inclusive algumas mudanças, onde muitos acreditavam que seria só em certo nível, acabou gerando literalmente a anulação do concurso da Câmara Municipal de Manaus. Lembrando que está prevista daqui a 6 meses uma nova data, um novo posicionamento sobre as questões quanto aos que prestaram concurso, questões de pagamentos, pessoas que chegaram até mesmo a gastar dinheiro com passagens e hospedagens para poder assim participarem desse concurso. Situações essas que foram expostas ao promotor, onde agora trouxe então um posicionamento e a resposta final, mediante ao que irá acontecer quanto a essas pessoas que gastaram esses custos que eles tiveram no concurso, como será a procedência. Essas são as informações que a nossa equipe traz a vocês. Com imagens de Neto Silva, sou Edila Chaves, do Portal do Holanda, onde, se o fato aconteceu, no Portal do Holanda você leu.